Gente interessante compartilhando experiências extraordinárias. Um olhar diferente sobre temas do nosso cotidiano, na perspectiva de quem tem muito o que dizer. Leve, reflexivo e inspirador. Olá, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. Ana Rosa, boa noite. Tudo bem, Alane? Boa noite a todos os presentes. Obrigada por essa participação conosco no meio do feriado, né, Alane? No meio de feriado. Desafio, hein? Então, é um desafio, mas é sempre bom, né? O desafio é duplo. O desafio é do tema, né? Quem quer falar em finitude por aqui, efetivamente, não é? E em relação ao tempo do feriado, né? Que a gente também é um momento que a gente aproveita para descansar e, no entanto, estamos aqui descansando e, ao mesmo tempo, refletindo, né? Vivenciando aspectos muito importantes da vida da gente. E que bom que a gente pode aliar uma coisa e outra, né? O descanso, mas um descanso também no sentido de nos permitir essa amplitude nossa, do nosso ser, da nossa consciência, dos nossos sentimentos, do nosso ser estar no mundo de uma maneira geral. É isso aí, vamos chegando, gente. Então, o tema é esse, finitude. E finitude é o tempo do fim. É engraçado que eu estava lendo essa frase aqui, que nós escolhemos para a sinopse, e pensando, finitude é o começo do fim. Eu li a palavra começo no lugar de tempo. Olha só que interessante. É o começo do fim, é o tempo do fim. Fim de ciclos de vida. Pequenos lutos cotidianos que vivenciamos no nosso dia a dia, ou grandes lutos, como a perda de alguém muito querido. Términos, finalização de algo que durou o suficiente para se tornar importante para nós, para ganhar significado e fazer a nossa vida com mais sentido. Mas que um dia acaba. Finitude é o tema deste episódio 49 da Conversa Paralela comigo. O nosso bate-papo será em torno disso. Sentimentos que nos povoam e nos envolvem nesses momentos de finitude. E como podemos lidar a respeito disso, de forma cuidadosa, respeitosa e acolhedora conosco e com quem está junto. Nossa convidada é a psicóloga e psicanalista Alane Michelin. Alane é psicóloga e mestre em psicologia pela UFMG, psicanalista da Sociedade Brasileira de Psicanálise de Minas Gerais, docente do curso de Psicologia da Faculdade Arnaldo e do Instituto de Psicanálise da SBPMG. Seja muito bem-vinda, Alane. Obrigada, Ana. Obrigada. Quero te agradecer esse convite, essa oportunidade, né, de estarmos aqui conversando sobre um assunto assim tão precioso, né? Precioso para pensar, refletir, movimentar-nos, né? Trazer, né? Angústias, ou então nos lembrar das angústias que nos acompanham, que normalmente a gente não pensa, não nos conectamos, né? No dia a dia. Mas eu quero te agradecer para estar aqui, né? Eu escutei alguns podcasts seus, né? E eu adorei. Achei a sua proposta muito interessante. Até te falei isso, né, por mensagem, assim, achei sua ideia muito legal, muito boa, sabe? Nos movimenta, assuntos diferentes, temas diferentes, muito bom, você está de parabéns, viu? Muito obrigada, Alane. Eu quero dizer o mesmo, eu quero dizer que para esse tema, a escolha foi você com muito carinho. Foi uma escolha muito especial você está aqui conosco falando sobre esse tema, né, que é tão importante e que a gente tem vivenciado de uma certa forma, de uma maneira muito intensa nos últimos tempos, né? A finitude, ela tem nos acompanhado de uma maneira muito intensa. A nossa temporada a gente faz temporadas por semestre, né, no podcast,
E nesta temporada nós lidamos com o tema, o grande tema, é projetos de vida. E pensar projetos de vida é imprescindível que a gente pense nas finitudes, né, que nos acompanham, como você falou muito bem, eu gostei disso, lembrar das nossas angústias, né, e pensar sobre elas, porque acredito que é pensando, sentindo, que nós podemos construir novos começos, né, a partir de finitude. Mas é sobre isso que nós vamos conversar, e aí é uma alegria você estar aqui conosco, viu? Te Para mim, agradeço muito. É uma alegria compartilhar esse momento com quem está presente, aí já temos bastante gente conosco nesse momento de ócio, né, vamos dizer assim, ócio criativo ou ócio pensativo, por que não? E aí, Alana, eu queria que a gente começasse falando sobre essa palavra, finitude, é uma palavra tão bonita. Infinitude também é uma palavra tão bonita, e eu prefiro finitude a fim. Prefiro a palavra finitude à palavra fim. E queria ouvir sua opinião a respeito. Você acha que são equivalentes? Não são? Como que você percebe essas duas palavras, ou especificamente essa que nos traz hoje aqui? olha, Ana Rosa, fim é fim, né? Fim é uma coisa, começo, por exemplo, começo, meio e fim, é uma palavra que diz tudo, né? Fim, final, né? Acabou, ponto final, vamos colocar assim, fim. Agora, finitude, eu acho que ela abre, né? Finitude abre, finitude diz de possibilidades, como você disse no início, né, abrindo essa palestra, essa live, finitude diz da finitude de um ciclo, né, começo e fim, fim e começo, então finitude nos remete a processos, eu acho, né, processos, movimento, reflexões, então, assim, apesar de serem, né, dizerem de algo semelhante, fim e finitude, eu acho que finitude nos traz uma proposta de reflexão, entende? Fim, para mim, assim, fim fecha, finitude abre, né? Abre muitas possibilidades, né? Não estou te ouvindo, tá no silencioso. Assim, como que a gente consegue ver as possibilidades, Alane? Pois é interessante essa sua pergunta, né? Como é que a gente consegue ver as possibilidades? Você me faz pensar muitas coisas, sabe, Ana? Quando você vê as possibilidades. Para a gente ver as possibilidades, eu acho que a gente tem que ver o momento de vida que estamos vivendo. Bom, primeiro eu quero te dizer assim, primeiro eu quero dizer que eu vi tanta coisa, li tanta coisa, escutei tanta coisa, que você sabe que quem mais aprende é quem fala, né? Então, quando você me pergunta, quando você me faz essa pergunta, você me remeteu a algumas coisas que eu preparei. Ai, que susto. Desculpa, gente. O telefone da gente hoje em dia tem vida própria. É, então, assim, você me fez pensar muitas coisas, né, que eu refleti para a gente, para poder estar aqui. É, Ana, Ana Rosa, oi. Eu estou dizendo isso porque eu penso assim, você está me dando a possibilidade de abrir algumas reflexões, podemos fazer assim? Isso, vamos fazer isso. Porque Sobre, eu achei interessantíssimo isso que você trouxe em relação à palavra. Então, fim, finitude, então, para o seu ponto de vista, existe uma diferença. Existe uma diferença do fechar, fim, né, em si mesmo, e finitude das possibilidades, né? Ela não, a palavra finitude, ela não encerra um fim, mas ela permite um fim com possibilidades de multiplicação, né, de começos, provavelmente. E aí acho que a gente podia fazer isso, a gente podia partir das possibilidades do que você pensou. eu quero começar dizendo que eu acho que hum,
eu tenho a intenção de conversar com vocês, né, sobre o assunto. Não sei como é que você pensa, Ana, se o pessoal participa durante ou se deixa para participar no final. Eu acho interessante, né, você que vai dando a direção, mas se surgirem questões, perguntas, eu acho interessante talvez ir trazendo, porque às vezes a gente muda de assunto e às vezes não dá para voltar em alguma coisa que a gente esteja dizendo naquele momento, né? Então, a primeira coisa que eu quero falar é que eu sempre penso assim, o ser humano, né, a nossa mente, a nossa funcionar de uma forma muito ampla, né? Eu evito de fazer generalizações porque eu acho que cada sujeito é único, né? Então, todos nós podemos ver um filme sobre esse tema de finitude e cada um tirar uma conclusão diferente, né? A partir das nossas experiências de vida, das nossas reflexões, né? Então, para a gente começar a falar sobre o assunto, eu quero trazer uma experiência que eu tive que foi muito importante na minha vida pessoal e profissional. Duas experiências, na verdade, pensando nessa questão da finitude, né? À medida que eu estava pensando, né, o caminho que a gente iria seguir aqui nessa live, eu me lembrei que esse assunto sobre a morte, sobre a finitude, fim, começo, ele já me angustiou muito, sabe? Assim que eu formei em psicologia, eu procurei área hospitalar e trabalhei em hospital, trabalhei num hospital aqui em Belo Horizonte, e assim, eu tinha muito essa questão assim do fim, o que que acontece, né, o que acontece com a pessoa, como é que é a questão da morte. E eu tive uma experiência muito preciosa para mim, que foi quando eu trabalhei no hospital, não precisa dizer qual, né? Eu trabalhei no hospital, e eu trabalhei na pediatria, e depois eu me chamaram para trabalhar no CT infantil. Então, assim, geralmente quem internava, né? A pediatria tinha a parte da cirurgia e tinha a parte da clínica médica. Quem internava, muitas vezes, os pacientes, as crianças que a gente vinha com mais crianças que tinham câncer e que não tinha cura, né? Porque as que tinham cura ficavam no ambulatório, né? Ia, tratava e ia embora. As que internavam, né, Sim. por alguma questão do tratamento, eram as que normalmente não tinham cura. Então, foi uma época, foi um período da minha vida em que eu lidei com a morte muito de perto, sabe? Tanto de bebês, né, quanto de crianças. E isso me angustiou muito, assim, eu tive que rever muitos valores e muitas, sabe, muitas crenças, né, em mim. E uma das coisas que me chamou muita atenção nessa época foi que, normalmente, quando havia alguma morte, algum óbito, o momento da morte era um momento tranquilo, era um momento de paz. A pessoa não sofria, né? A criança, não havia sofrimento para a gente que ficava, né? Mas a pessoa Sim. em si, a passagem não era sofrida, não era traumática. Nessa mesma época, eu tive uma experiência singular, isso foi alguns anos antes, que eu estava com um grupo de amigos, a gente estava numa cidade do sul de Minas, e a gente estava andando de bicicleta, e tinha muitos anos que eu não andava de bicicleta, e resumindo a história, porque não vem ao caso, assim, todo o contexto, eu estava na bicicleta e eu fui passar por uma ponte e eu caí da ponte. Eu caí com a bicicleta e eu caí de costas. Na hora que eu caí, eu fui tentar passar, eu não devia ter passado na ponte de bicicleta, eu tinha que ter parado e passado a ponte. Mas eu achei que ia dar, só que eu freiei, e aí eu desequilibrei e eu caí de costas. E na hora que eu caí, o último pensamento que me veio foi, acabou, tum, caiu. E caí. Eu não sabia a altura, eu não sabia o que tinha embaixo, eu não sabia nada. E aí eu dei sorte, né? Se sorte existe, né? As pessoas falam que, que Deus pôs a mão, né? Não sei. Eu sei que eu caí, era um riacho, eu dei sorte de cair assim num lugar talvez um pouquinho mais fundo, né? Tinha muita pedra e tal. Eu machuquei, mas eu machuquei muito pouco em relação ao que poderia ter sido, vamos falar assim, né? E eu me lembro que eu caí, aí eu sentei e fiquei assim, eu morri? Eu não morri. Assim, eu tô acordando do outro lado, eu tô acordando desse lado. Assim, eu fiquei um tempo até me situar, né, aonde que eu tava.
E foi uma experiência muito importante para mim, porque naquele momento eu percebi que se eu tivesse morrido, eu não ia sentir nada, nada, eu não ia sofrer, eu não teria sofrido, entende? E aí, juntando com muitas outras coisas que eu já estudei e já li também, sobre a morte, e eu me lembrei agora de uma palestra de um professor muito querido que eu tenho, chama Roosevelt Cassorla, num congresso sobre um tema sobre finitude e morte. Ele estava falando da experiência dele, né? E não vem ao caso a experiência, mas a mensagem é exatamente essa, assim, o que faz a gente sofrer é o apego pela vida, entende? É o apego pela vida que traz dor, Sim, né? Então, assim, quando eu via crianças ou bebês, né, morrendo, quem sofriam éramos nós que estávamos vendo aquela pessoa, aquele bebê, aquele ser morrer. Ele em si, ele estava em paz, entende? entendi, Então, o entendi. que leva à dor é o apego. Por isso que vocês devem, né, geralmente quem estuda morte, acaba chegando no outro lado da moeda, que é a vida. Então, assim, a morte dói tanto porque a vida é muito boa, né? Porque vale a pena viver, vamos colocar assim, Sim, né? O apego à vida nos faz sofrer pela finitude. sim. Nossa, que impressionante isso. Duas Assim, experiências fortes, né, tem. Alane? Em relação à finitude de uma maneira maior, né, que é da própria vida, né? Sim. Isso que eu ia falar, assim, isso traz muitas reflexões, né? Poderíamos pensar muitas coisas a partir daí, mas a gente não tem tanto tempo para falar de tantas coisas, né? Enfim, aprendi muito e inclusive para minha vida e, né, como eu falei para vocês, pessoal e profissional. Mas assim, de fato, pensando na nossa conversa aqui hoje, eu pensei em trazer a questão do apego, porque de fato o que faz o colorido da vida, né, ser bom, são os vínculos que a gente constrói, né? Ah, Gente, adorei isso. são os Adorei vínculos, isso. inclusive são os vínculos, Isso, essa né, palavra. a dor ser maior, né, quando a gente pensa no fim, né? E eu gostei muito dessa palavra. É interessante que na semana que vem, então nós estamos hoje no episódio 49 do podcast, desse nosso evento podcast, né? Podemos participar ao vivo. Aliás, pessoal, fiquem à vontade para colocar suas questões e comentários no chat e, na medida, a gente vai compartilhando com a Alane, assim como ela sugeriu, né? À medida que vai conversando, a gente vai fazendo isso. E é interessante pensar que essa palavra, vínculo, é algo que iniciou nosso podcast, lá o episódio 41 dessa temporada, em Projetos de Vida, com a questão do pensamento, da reflexão sobre a nossa relação conosco e com os outros, nesse pós-pandemia, como seria, né? Como será. E nesse episódio próximo nosso, especificamente, nós usamos essa palavra, o vínculo que cura, que é justamente um trabalho na vida, né, da medicina. Então, a gente estaria falando desse vínculo que cura no sentido da empatia que a gente estabelece com o outro. E aí, é interessante que você está trazendo essa palavra num contexto do fim, né, da morte, que é o vínculo que nos faz sofrer realmente, porque é ele que nos mostra o apego, né, nos mostra a ligação, a conexão. E desfazer essa conexão para conectar de uma outra maneira é algo realmente desafiador, né, Alane? Pois é, e aí, Ana, eu acho que entra a questão dos lutos, né, que a finitude nos traz, né? Então, a primeira coisa que você me fez pensar, quando você me convidou para pensar o assunto, né, para a gente compartilhar e pensar junto, foi assim que a finitude é algo tão difícil para a gente, porque o nosso inconsciente não concebe o nosso fim. O nosso inconsciente, ele é atemporal. Então, na nossa mente, tanto é que a gente vai envelhecendo e normalmente a nossa mente não acompanha a nossa idade, né? Porque de fato o inconsciente é atemporal.
né? A gente vê pessoas de 70 anos, 80, 60, 50, que sentem que tem 30, 20, entende? Assim, pela juventude, né, pelas reflexões, ou às vezes até pelo que não realizou na vida, entende? Eu me lembro de uma pessoa comentando comigo, assim, quando ela entrou na menopausa, chorou muito, porque quando ela entrou na menopausa, se deu conta de que ela não poderia mais ter filhos. Entende? Então, assim, a mente não necessariamente acompanha o tempo vivido, né? Se a pessoa, sei lá, estava próximo dos seus 50 anos e ali ela realizou que ela não poderia ter filhos, é porque, na verdade, talvez dentro dela ela tivesse 30, entende? 30, 35, no máximo 40, talvez. Então, assim, o tema da finitude, ele é muito interessante, porque nós falamos sobre ele, nós conversamos sobre a morte, mas a gente viver 100 anos, né? A gente não vive pensando na finitude, não é? Sim, é Não é? verdade. É, Ninguém pensa. Até porque se a gente fosse pensar, seria muito mais difícil de construir vínculos, não é? Seria muito mais difícil de, isso, né? exatamente, é algo meio paradoxal, né? Realmente é importante não pensar na finitude como algo cotidiano ali junto com você, mas sim, refletir no sentido de vivenciar, de entender nossas angústias e saber como lidar com elas, porque vai ser sempre uma angústia a finitude, nesse sentido que você está trazendo, de que Exato. a nossa mentalidade, tem gente que não participar aqui também, estava escutando um passarinho noturno? É isso, né? A vida pulsa em todas as formas, seja planta, seja pássaro, seja seres humanos, e esse pulsar, ele é belíssimo, como você disse. Ele vale a pena. E as transformações que vão acontecendo nesse pulsar é que acredito sejam as mais desafiadoras, porque elas nos instigam permanentemente a novos começos. Se acreditamos na finitude, não no fim, não é isso, Alane? É isso aí. O fim é mais estático, né? A finitude traz mais movimento, né? E a vida é movimento, né? Então, quando a gente pensa, né? Quando eu falo assim que o nosso inconsciente não concebe o fim, de fato, a gente não pode ficar pensando nisso o tempo todo, né? Se a gente o fim o tempo todo, a gente não constrói a nossa história, os vínculos, né? Os nossos, e não realizamos os nossos sonhos e projetos, vamos colocar assim. Só que, por outro lado, pensar, quer dizer, nós temos aí uma pandemia que nos colocou, né? Nos obrigou a olhar para a questão da finitude, né? Das perdas. E, bom, além disso, né, é um tema que volta e meia a gente se vê com ele também. Então, por exemplo, um velório. Um velório, a gente sofre pela perda do outro e a gente sofre pelo reflexo nosso no outro. Então, assim, por isso, tem gente que não gosta nem de entrar, né, em velório, nada disso, não gosta de ver o corpo, porque além da dor pela perda do outro, a gente tem a dor da nossa finitude. A gente se vê projetado ali, porque, como muitas pessoas falam, né, tipo assim, a única certeza que a gente tem da vida é a morte. Mas a gente procura não pensar nisso, né, porque fica fúnebre, né, ficar pensando nisso fica fúnebre. Mas, por que angustia tanto, né, esse ritual de passagem, né, que é o velório? Porque além do outro ali, a gente se vê naquele, né? A gente sabe que um dia estaremos ali também. Então, a angústia é intensa, porque são várias angústias juntas, né? Não é à toa que muitas vezes velório vira lugar de encontro, né? O povo não se vê há muito tempo, fica lá fora conversando. É uma forma de não se conectar com o que de fato, né, está acontecendo ali naquele momento. Que é o Interessante. Eu nunca tinha pensado nisso, mas é verdade. Há muito, há muito encontro, né? muito, Encontros paralelos, principalmente conversas paralelas, é assim, interessante Exato. isso. Principalmente quem não tinha muito contato ou não está, assim, de fato, sofrendo intensamente pela perda daquela pessoa, quando não é uma pessoa próxima, né, e vai mais, talvez, pelo social, né, por uma consideração, às vezes até uma consideração com alguém da família, ou seja, não há um sofrimento direto pela perda daquela pessoa, vira um ponto de encontro, assim, é mais fácil você conversar sobre outras coisas, às vezes, inclusive, pessoas que você não vê há muitos anos, né, então, assim, é difícil se conectar com essas angústias,
né? Seja em relação ao outro, seja em relação a nós mesmos, né? Sim. E você está falando de novo sobre a questão, olha só que interessante, você está falando de novo sobre a questão do vínculo. Como o vínculo está ligado à ideia da finitude. Uhum. Então, esse paradoxo, é preciso criar vínculos, porque a vida é movente e a gente existe pelo outro também, não é? Pelos vínculos que a gente estabelece na vida. Ao mesmo tempo, são os vínculos que nos dão esse apego e essa dificuldade de ver as pequenas finitudes do dia a dia também, né? Não só as grandes finitudes da nossa vida, mas as pequenas, aquelas que nos acompanham, como você falou sobre a fase da mulher, né? A fase de vida da mulher, que representa muito, sim, né? Representa muito. Pegando agora, como você falou, né, as finitudes menores, vamos falar assim, né, porque a maior de todas é a morte, nós temos aí vários graus, né, assim, vários graus de perdas, vamos falar assim. Nós temos a finitude maior, que é a inexorável, né, que um dia enfrentaremos, apesar de não querermos pensar nisso, né, de não queremos ficar pensando, nos conectando com isso, mas nós temos as finitudes menores, né? Nós temos fins de ciclos, como você falou no início, né? Nós temos fim de ciclo, seja às vezes no trabalho, seja no relacionamento, num casamento, num namoro, né? Amizade, numa amizade. Então nós temos vários tipos de ciclos, né? Que começam e que terminam. Né? E é importante a gente observar e se conectar, né? Com o que nos causa. É bacana a gente estar conversando sobre isso, porque eu acho que as redes sociais, elas aumentam a quantidade de conexões, né? Então, a princípio, parece que você tem muitos vínculos, você tem não sei quantos seguidores, 100, 200, 300, 1000, 2000, mas, de fato, vínculo é outra coisa, né? Os vínculos que constroem história, nós estamos falando de vínculos em que a gente encontra, convive, está junto com a outra pessoa e constrói intimidade. Né? Vínculos que de fato fazem diferença na nossa vida são vínculos que normalmente envolvem intimidade, amizades preciosas, não é? Trabalho, onde a gente encontra com a pessoa todos os dias e nos permite criar vínculo, estudo, escola, faculdade, é outro lugar que nos permite criar vínculos, porque a gente tem um encontro diário, né? Família. Então, esses vínculos, eles são preciosos. Eu estou dizendo isso porque as conexões que a gente vê hoje, né, que acontecem, elas não necessariamente viram vínculo, talvez a gente possa dizer isso, né, que nós temos milhares de conexões, mas vínculo é algo que fica, né, que dura, né, que a pessoa não vai embora por uma frustração, né, a pessoa fica, né, ela tolera a frustração, ela conversa sobre a frustração, a dupla, né, as pessoas enfrentam juntas, né, frustração para poder criar vínculo, né? E a gente está falando disso porque a finitude, a gente pode pensar então, né? A gente pode pensar na finitude dos vínculos, sejam os vínculos entre as pessoas, sejam de situações de vida como trabalho, né, instituições, vamos falar assim, né, trabalho, casamento, amizades, e a gente pode falar da finitude quando o sujeito se depara com a própria finitude, de uma doença, né, de algo que de repente arrebata e, né, vamos colocar assim, corta uma linha, né, que a gente imaginou que seria contínua, né, e de repente há um estremecimento, e de repente a gente tem que olhar para algo que não imaginou que precisaria olhar antes. Né? Então, tudo isso envolve um processo de lidar com a finitude da saúde, finitude de um vínculo, né, como a gente falou agora, finitude de uma relação. Então, tem finitudes que nos permeiam no dia a dia, né, pequenas e grandes. E qual seria a melhor forma de lidar com elas, Alane? Porque quando a gente fala assim, não, a gente tem que ter consciência da finitude. Ao mesmo tempo, ela não pode nos habitar permanentemente, essa consciência, porque ou estar à tona permanentemente, porque isso dificulta a criação dos vínculos, né? Como lidar com isso, na sua percepção? Como entender o fim pela finitude?
E não pelo fim em si mesmo, para não, né, não se envolver nesse fim de uma maneira términa, né, de uma maneira, determinada, como você falou, né, pouco movente, que é o que nos caracteriza como viventes, afinal. Bom, Ana Rosa, cada pessoa, de acordo com sua história de vida, vai lidar de uma forma diferente, certo? Então, assim, o que nós aprendemos ao longo da vida, ou até a forma como a gente se constitui, que, querendo ou não, nós temos uma parte aí da nossa personalidade que é herdada, né? Mas a gente tem uma parte que é constitutiva de cada um de nós e uma parte que é aprendida socialmente, né? Sim. Então, o que você me faz pensar é que cada um de nós vai lidar com as dificuldades da vida que nos trazem diversas finitudes em diferentes graus, desde pequenas finitudes até as grandes finitudes, né? De maneiras diferentes de acordo com o nosso repertório. O nosso repertório, então, vamos colocar, Freud fala num texto dele que chama séries complementares, ele fala assim que nós temos 3 pontos principais, né, que nos constituem, que são esses aspectos hereditários que nós trazemos conosco, né, nós temos os aspectos constitutivos, como eu falei agora, e o ambiente que nos constitui. Esses 3 nos moldam. Esses 3 fazem com que 2 gêmeos univitelinos, com a mesma genética, por exemplo, sejam pessoas completamente diferentes. Interessante. É importante dizer isso, porque, de fato, cada um de nós vai lidar com a finitude com tanto o que foi aprendido, quanto com a capacidade individual de tolerar frustração, né? Na psicanálise, a gente estuda muito que, isso é um consenso, eu não sei se eu posso dizer isso, mas acho que sim, que, assim, para ter desenvolvimento emocional, a gente tem que tolerar frustração. Entende? Assim, tolerar frustração, tolerar dor, nos faz pensar. Se a gente tivesse uma vida só de prazeres, talvez a gente aprenderia muito pouco, né? Se a gente tivesse uma vida só de prazeres, a gente não estaria aqui reunida agora conversando sobre o tema da finitude. Isso. Não caberia, né? Uhum. Então, é a frustração, é o não que a gente ouve, né? Uma notícia ruim, é uma perda que faz a gente parar, pensar, nos movimentar para sair de uma frustração, de uma dor, de uma tristeza. Então, esse movimento, ele é necessário para trazer transformação, né, e aprendizado. Então, estou trazendo isso, primeiro, pela questão de tolerar a frustração, que eu acho que, de fato, isso é fundamental para o desenvolvimento do nosso desenvolvimento emocional, desenvolvimento do nosso psiquismo. Mas você me fez lembrar também, quando eu penso nas perdas, você me fez lembrar de uma psiquiatra suíça, que tem um trabalho muito clássico, assim, geralmente quem estuda essa área, né, sobre morte ou sobre perdas de uma forma geral, né, lutos, a gente estuda ela chama Elisabeth Kübler-Ross. Não sei se todo mundo a conhece, vale a pena, viu, gente, ler sobre ela. Na psicologia, geralmente ela é citada, deixa eu anotar aqui, Elisabeth Kübler-Ross. Ela tem vários livros, inclusive o clássico dela se chama Sobre a Morte e o Morrer, que eu vou falar rapidamente de umas fases que ela cita. Ela é uma psiquiatra suíça e ela foi uma das primeiras pessoas a trabalhar com HIV nos Estados Unidos na década de 80. Então, ela sofreu muita discriminação, ela tem um trabalho muito bonito. E ela tem um livro, além desse, sobre a morte e o morrer, ela tem um livro que chama A Roda da Vida, que é sobre a vida dela, sabe? É um livro belíssimo, assim, é um livro belíssimo para ler, e aí ela nasce, ela é trigêmea, sabe? Então, ela tem uma história belíssima, assim, ela acaba indo um pouco, assim, para essa coisa religiosa no final do livro, é um livro muito bonito, muito mesmo, traz muitos aprendizados. Mas ela então ficou conhecida porque ela trabalhou muitos anos com pacientes terminais, e aí ela diz o seguinte, bom, a primeira reação quando a gente tem uma notícia ruim, e aí eu vou generalizar, tá, gente, não vou falar só uma notícia ruim, por exemplo, de uma doença grave, eu vou falar de uma forma geral, né? Quando a gente recebe uma notícia inesperada, que a gente não deseja, que a gente não espera, a primeira reação que ela fala que a gente tem, ou que a maioria das pessoas tem, é a negação. A primeira coisa a gente nega.
né? Então, se você recebe um diagnóstico desagradável, a primeira tendência é você falar assim, não, isso não é verdade. Não, isso não é verdade. A gente vai lá e faz o exame de novo para confirmar, né? Ou se você recebe uma notícia, né? Alguém te pega de surpresa e te fala assim, olha, eu vou embora, eu estou terminando. Você fala, não, mas espera aí. Não é possível. Você não me deu nenhum sinal, você não falou nada. Como assim você vai embora? Né? E muitas vezes a gente sofre profundamente porque a pessoa não disse nada, a pessoa podia estar insatisfeita, mas não demonstrou, entende? Então, assim, não, mas a primeira reação é não, não, não é verdade. A primeira reação é a negação. Só que essa é uma reação, vamos colocar assim, é uma reação de você fechar a porta diante de uma dor, concorda? A dor chega, bate na porta e fala assim, ô, você está com um diagnóstico, ó, você está com uma doença crônica aqui. Aí você fala, não, mentira, não sou eu, dá licença, tchau, muito obrigada, e você vai lá e fecha a porta. Aí bate de novo, entende? Então, a primeira coisa, a gente tenta negar. Só que esse processo de negar, se a gente tem uma mente capaz de enfrentar dor mental, a gente nega no primeiro momento e depois a gente para de negar, porque chega uma hora que a gente vê que não dá para negar mais, não é? Seja porque eu fiz um segundo exame, seja porque a pessoa foi embora, seja porque eu fui mal na prova e eu vou ter que enfrentar isso, né? Então, a negação, ela é só um primeiro instinto, assim, uma primeira reação. Até dependendo da dor, vamos falar assim, né? Essa negação pode ser maior ou menor, né? E aí, a gente, então, começa a lidar com a realidade. Então, depois que passa o primeiro susto, o susto inicial, onde a gente nega, a gente vai para a segunda fase, né, que é a fase da raiva. Aí é a hora que a ficha cai, você fala, é muito comum isso, a gente escutar assim, mas por que comigo? Por que que o meu casamento acabou? Por que que o meu marido arrumou outra pessoa? Mas por que que isso aconteceu comigo? Por que que eu tô com essa doença? Por que que a minha mãe morreu? Esses dias eu escutei isso. Mas por que que a minha mãe morreu quando eu era jovem? Por que a minha? Por que o meu pai? Entende? Então, assim, aí a gente tem raiva. Por que comigo? Então, é muito comum a gente ter raiva, né? Por que que Deus fez isso comigo? Por que eu? Então, aí depois vem raiva, muita raiva, né? Raiva da pessoa, raiva de Deus, raiva da vida, raiva por que que a gente está passando por isso. Raiva. Então, a segunda reação é raiva. Raiva é uma, vamos colocar assim, é uma forma de externar toda a frustração porque a vida está saindo do eixo que a gente achou que ia ter. Eu me programei para ter uma vida assim, assim, assada, de repente vem uma notícia, né, que me tira do eixo, né? E aí primeiro eu nego e depois eu tenho raiva. Oi, Ana. Sim, não, estou seguindo aqui. Ah. Aí depois, dependendo do que a gente vive, né, gente, nós temos que fazer as proporções de situações de perdas, de doença, vamos colocar assim, cada situação a gente faz essas adaptações a essas fases, porque a Kübler-Ross, ela fala dessas fases falando de perdas, né, de perda da saúde, de perda de pessoas queridas e tal. Mas no caso dela, ela está falando no caso da perda da saúde, né? Aí ela fala que a terceira é a barganha, né? A barganha só acontece quando ela é possível, né? Então assim, olha, Deus, se você me curar, eu nunca mais vou fazer isso, 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 isso. Se você me curar, se você trouxer fulano de volta para mim, eu nunca mais vou agir desse jeito. Entende? Então, assim, a terceira é a barganha. A gente começa a barganhar com Deus, né? Não, mas eu vou fazer uma promessa, se isso acontecer assim, assim, assado, se eu passar no concurso tal, que eu estou estudando há tantos anos, eu vou fazer isso, isso, isso. Então, a gente começa a barganhar, né? A terceira fase é a barganha. E aí, considerando que continua, né? Porque se você barganhar e conseguir alcançar né, o que você barganhou, se você conseguir o resultado, acabou esse processo, você segue em frente com a barganha, né? Mas se não der certo, né, ou porque de fato houve uma perda, ou porque a doença continua, enfim, né, de acordo com cada situação de vida, a gente entra na depressão. A depressão é a hora que a ficha cai, né? Poxa, barganhei, mas não adiantou, tô aqui estudando pra caramba, mas não consegui passar, já barganhei e não deu certo. Então, a depressão é, comumente falando, né, é como se fosse assim, a hora que a ficha cai, né, que você fala assim, putz, não adiantou, não tem jeito, né? A Kübler-Ross descreve essas fases, nessas 5 fases,
nós estamos falando aí da negação, depois da raiva, barganha, depressão e aceitação. É claro, gente, que isso não é. Ela faz como é que a gente fala? Assim, ela fala dessas fases somente para fins didáticos, né? Porque a coisa não é Sim, linear. Né? Você é volta para a uma espécie raiva. de categorização, mas ela é muito variável também, E né? se a gente está falando da mente humana, né? A nossa mente está sempre em movimento. Nós estamos sempre em movimento, né? Os nossos afetos estão em movimento. Então, isso vai e volta, né? A gente sente uma coisa, outra, vai, né? Com todas as intensidades. E, e aí, então, ela fala dessa fase da depressão. A depressão é uma tristeza profunda, né? Quando a gente percebe que, de fato, aquilo vai se consumar, né? Olha, eu tentei, me movimentei, barganhei, lutei, mas não está tendo jeito. E aí vem a depressão e depois a aceitação. Aceitação, a Kübler-Ross fala que a gente só chega na aceitação quando a gente não tem mais força para lutar. Olha que bacana a gente perceber a força de vida, né? Então, assim, todas as pessoas, todos os pacientes que ela lidou, ela fala assim, olha, as pessoas só aceitam quando elas não têm mais força para lutar. Então, poucas pessoas chegam na aceitação, né? Assim, a aceitação envolve todo um processo, né? Assim, um processo longo, intenso e de muita entrega, né? E ela fala isso, assim, que a tendência é que a gente lute pela vida, né? Então, a aceitação chega quando, no caso da morte, né? Assim, quando não tem, a pessoa não tem mais força para lutar, ela não tem outra opção a não ser aceitar, né? Ou então, quando ela fez um longo trabalho de elaboração desse luto, dessa perda, passou pela raiva, barganhou, ficou triste, profundamente triste pela perda, por exemplo, de um relacionamento, e depois de toda a tristeza, de todo o luto, ela aceita e começa um novo ciclo, né? Um novo ciclo de Ah, uma história, de um novo vínculo, sim. né? Talvez de um novo ciclo com o aprendizado que aconteceu naquela história, naquela relação. Então, a gente pode terminar um relacionamento e não parar para pensar no que aconteceu e não refletir, né? Olha, a culpa é do outro. Quando a gente sempre põe a responsabilidade no outro, não há aprendizado, porque o problema é do outro, né? A culpa é do outro. Então, a gente tem que entender que todo relacionamento, ele parte de pelo menos duas pessoas, né? Um vínculo, nós estamos falando de... Então, se acontece alguma coisa ali, pode até ser que um tenha mais responsabilidade que o outro naquela crise, mas Sim. a gente tem que parar sempre para pensar, né? O que eu fiz, o que eu posso ter feito para isso acontecer, para ter seguido esse caminho, né? É assim que a gente cresce, né? Se a gente só aponta para o outro, não há transformação, não há esse processo que a gente acabou de falar de um luto. Então, eu tenho que parar e pensar o que aconteceu na minha vida, o que o outro fez, o que eu fiz, como é que foi isso, viver profundamente esse luto, para que eu possa, então, né, reciclar, viver, chegar nesse processo de aceitação e seguir em frente, né? O dia nasce. Tem pessoas, às vezes o paciente chega, né, numa tristeza profunda, eu falo, olha, é verdade, tá à noite, né, metaforicamente falando, né, nós estamos no meio de uma noite, parece que essa noite é interminável, mas o dia nasce, os passarinhos cantam, voltam a cantar, né, aquele sol da manhã, volta a bater na gente, volta a bater no rosto, no corpo, esquenta a alma, esquenta o corpo e a alma, né, então, o dia nasce, né? Pode parecer que não, mas o dia nasce. Se a gente tolerar a frustração e a dor, o dia nasce, né? Que é o que a gente chama de resiliência, né, Ana Rosa? Então, assim, a resiliência é isso, assim, a nossa capacidade de tolerar a dor, a frustração, né, e levantar e seguir em frente, né? Sacudir a poeira, né, e seguir. Sim, interessante. Finitude, vínculo, dor, transformação. Uhum. Você pegou as palavras-chave, muito bom. Isso Eu aí. gostei muito disso. Eu gostei muito. E É, não é um é inerente à vida. Então, é, finitude é inerente à vida, não é só a questão da vida, é o do viver. Porque se a gente pensar que o dia tem noite, o dia chega a um fim, né? O dia finda, né?
é permanente esse movimento. E se é um movimento, está sempre terminando uma parte, iniciando outra, pelas nossas fases, pelas nossas idades, pelas experiências que passamos, pela nossa historicidade de maneira geral. É movimento. E movimento significa começo, meio e fim. Não é isso? Exatamente. Perfeito. E aí, quando você fala isso, a imagem que vem para mim, assim, por exemplo, dia-noite. Dia-noite, dia-noite, a gente pensa num círculo, né? Dia-noite, mas não é um círculo. A imagem que vem para mim quando a gente conversa sobre isso tudo é uma espiral, porque parece que vai, né? Parece que você vai começar de novo um dia, começa, mas não é mais o mesmo dia. Hoje é dia 11, amanhã é dia 12. É um novo ciclo, é um novo círculo. Então, a gente nunca está no mesmo lugar. Né? Então, é uma espiral. O dia nasce, nasce, mas não é o mesmo dia de ontem, é outro. É Né? Hoje outro, é genial isso, né, Alane? É é, genial isso. é simples e É, maravilhoso, né? é genial, porque não é um recomeço, né? É um novo começo. E eu estou Exato. gostando muito dessa percepção, porque é, a gente não achar que a gente tá no mesmo lugar, que é isso que você falou. É um movimento permanente, constante. E lidar com o novo também é outra coisa, né, Alan? Nós estamos falando da finitude, né, na percepção desse fim, mas nós estamos falando também. Você acredita nisso? Que quando a gente fala de finitude, a gente está falando de começo ao mesmo tempo? Claro, sempre os dois lados da mesma moeda, fim, começo, começo, fim, vida, morte, morte, vida. É isso, assim, são dois lados da mesma moeda. Perfeito. Agora, você está falando uma coisa tão bacana, porque lidar com o novo é um negócio muito desafiador, não é? Não é? É, eu acho que o fim é difícil por duas coisas, olha só, Arana. A Não. finitude, vou dizer finitude, né? Porque aí pressupõe um começo. Então, a finitude é até uma palavra bonita, né? Finitude. Finitude combina com plenitude. É Ah, bonito, né? verdade. É, eu estou pensando aqui que finitude é desafiador por dois pontos, né? É pelo ponto de ser um término de algo e de ser o começo de outra coisa que a gente não sabe ainda o que que é, né? Exato. É um duplo desafio. Abertura para o novo é abertura para o desconhecido, né? Então, Sim, é um desafio a gente se abrir para o desconhecido, né? Quantas pessoas não ficam em relacionamentos que não agregam mais, que não tem, sabe assim, que não faz crescer, que não traz vida pelo medo do novo, pelo medo da sim, mudança, pelo medo do novo, né? Né? Isso é muito importante. Fica no trabalho porque está acostumado, porque tem medo de arriscar, porque tem medo do novo. Às vezes recebe sim, propostas interessantes, mas não tem coragem de arriscar, porque arriscar, sabe, é muito. Nossa, eu vou arriscar 10 anos, vou sair dessa empresa, vou para outra, vou começar do zero. Então, assim, olha, é difícil. Nós estamos falando de algo muito desafiador, né? O desconhecido, ele gera muitas angústias e ansiedades, né? é interessante, muito interessante. Alane, nós temos duas perguntas no chat, e acho que são essas duas, porque por conta do nosso tempo. Olha só, a Deise pergunta para você o seguinte: aceitação seria, então, com o que eu tenho, o que dá para fazer? E a Maria José: como enfrentar a finitude no momento, num mundo de mudanças cada vez mais rápidas? Nossa, perfeito, Maria José. Maria José, meu abraço para você, viu? Meu abraço com muito carinho, tenho muito carinho por você, viu? Engraçado, né? Assim, tem pessoas que a gente encontra poucas vezes, mas fica um registro muito bom, né? Muito, muito forte. Maria José é uma dessas pessoas, né? Muito carinho mesmo. É, você está no silencioso, Então, não sei se ela queria falar alguma coisa, mas enfim. Se ela então, é, voltando aqui às duas perguntas. A aceitação seria, então, com o que eu tenho que dá para fazer? Essa é a pergunta da Deise. E da Maria José: como enfrentar a finitude no mundo de mudanças cada vez mais rápidas? ótimas, ótimas. Daisy,
a aceitação seria, então, o que eu tenho, o que dá para fazer. Olha, eu acho que você resumiu tão bem, não é? Assim, com o que eu tenho, é exatamente isso. Com o que eu tenho, o que que eu posso fazer? É exatamente isso. Mas, assim, compreender racionalmente é diferente de trazer isso para o afeto, né? E, de fato, lidar com isso, entende? Muitas coisas, gente, a gente consegue trazer para a compreensão intelectual, mas trazer para o afeto e fazer uma mudança verdadeira dentro da gente é um outro registro. Por que que eu estou falando isso? Porque racionalmente a gente consegue entender muitas coisas, como a finitude, como nós estamos falando, né? Mas viver isso, entende? Viver todas as, né, as intensidades emocionais que isso nos causa é uma outra história, né? É um negócio difícil. Mas eu concordo com você, eu acho que sim, com o que eu tenho, o que dá para fazer, sim, isso implica não ficar nas idealizações, não é? Ah, e se eu fosse assim, assado? E se eu tiver não sei o quê? Aí eu posso fazer isso, eu posso fazer assado, né? Então, assim, olha, de fato, qual que eu tenho? O que que eu posso fazer hoje? Né? Isso envolve realidade, pés no chão, né? Acho que sim, né? Acho que é, é uma boa compreensão dessa entrada na aceitação. Acho que sim, né? Você me faz pensar em vários tipos de aceitação. Então, pensando assim no que nós estamos trazendo aqui hoje, né? Acho que sim. Com o que eu tenho, o que dá para eu fazer? Acho que sim. A Maria José traz, como enfrentar a finitude num mundo de mudanças cada vez mais rápidas? Maria José, eu estava vendo um artigo antes da gente começar, eu estava vendo um artigo de um filósofo sul-coreano, não sei se vocês conhecem, ele chama Byung-Chul Han. É um filósofo assim muito, eu acho que ele estuda, eu acho que é na Alemanha, acho que ele é professor de uma universidade na Alemanha. Tem vários livros publicados, inclusive ele tem um que chama Sociedade do Cansaço. E ele fala muito assim que hoje em dia, enquanto o Foucault, né, falava que o controle, existiam esses controles sociais externos, né, que controlavam o nosso comportamento e nos cerceavam, nos manipulavam, agora nós temos um controle interno. Você não tem que mais mandar o sujeito trabalhar, ter esse comportamento ou aquele. Hoje em dia, isso está internalizado, entende? Então, nós somos os nossos próprios algozes, né? Você não precisa mais de um algoz de fora. Eu estou dizendo isso, você me fez lembrar quando você me pergunta assim, como enfrentar a finitude num mundo de mudanças cada vez mais rápidas? Nós temos várias implicações, né, num mundo em que tudo gira muito rápido. Se tudo gira muito rápido, sente-se menos, entende? Vincula-se menos, sente-se menos. Por quê? Porque o afeto, ele não caminha como a razão, entende? O afeto, ele precisa de tempo para sentir, para as coisas assimilarem. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa que está vivendo uma situação difícil no relacionamento, e ele está assim, mas a Alane, ela tem que decidir logo. Mas às vezes parece que ela quer, às vezes parece que ela não quer. É isso mesmo, ela não sabe ainda o que ela quer, ela está em dúvida. Não, mas ela tem que decidir logo, eu não vou ficar esperando. Tem um tanto de gente aí na fila, entende? Então, assim, só que o afeto, ele não entende? Ele não acompanha a rapidez da tecnologia, a rapidez das redes sociais, o afeto não acompanha. Então, o que acontece hoje em dia é que as relações ficam mais superficiais, né? Os vínculos são mais, sabe, são mais, a linha que liga os vínculos são linhas mais finas e mais fáceis de serem rompidas. Então, como enfrentar a finitude num mundo de mudanças cada vez mais rápidas? Eu me lembrei desse filósofo, desculpa. Eu me lembrei desse filósofo porque ele estava falando assim que a gente deveria usar menos os smartphones para a gente se conectar mais com o mundo real, sabe? Que o smartphone nos convida a ficar num mundo virtual paralelo em que parece que as relações, né, acontecem, mas elas não acontecem, entende? Elas acontecem de maneira elas acontecem de maneira etérea. Eu já vi pessoas que namoram à distância, se conheceram à distância, namoram à distância, sabe, é impressionante, e vivem o ciúme à distância, e tudo à distância, mas não tem o corpo, entende? Não tem o corpo. Como é que você vive tudo isso sem um corpo? Como é que você vive, entende?
eu estou trazendo isso porque eu acho que essas mudanças muito rápidas faz com que as pessoas não vivam de fato inteiramente o que os vínculos, o que uma intimidade de verdade nos permite. A intimidade de encontrar, a intimidade de olhar nos olhos, a intimidade de você perceber uma sobrancelha. Esses dias uma pessoa comentou comigo assim, Alane, eu vi que ela não gostou, só porque ela levanta a sobrancelha assim, ó. E ele fez, ela levanta a sobrancelha assim, quando ela levanta a sobrancelha assim, como é que você vai fazer isso? Entende? A distância, você É não, você não interessante vê isso. um suspiro, você não vê um tom de voz diferente, entende? Então, assim, o corpo, nós não podemos esquecer que o corpo, ele é fundamental, assim como a nossa mente, né? Mente e corpo são indissociáveis. E a gente vive nas redes sociais como se a gente tivesse só mente. Então, a sua pergunta, eu não tenho uma resposta pronta, tá? Ainda bem, né? Tem um psicanalista inglês, ele chama Bion, ele fala assim que a resposta é a morte da pergunta, né? Que eu fico Adorei isso. perguntar a resposta. Eu Então, adorei. eu estou trazendo considerações para a gente pensar junto, né? Na verdade, teria tantas coisas para a gente pensar. Olha como é que passou rápido, né? Faltam 5 minutos para acabar. Olha que interessante. Então a resposta é você decretar a finitude da pergunta, né? Exato. E, na A não ser verdade, que, a não ser que a resposta traga outras perguntas, né, não, Alan? então, assim, como enfrentar a finitude num mundo de mudanças cada vez mais rápidas? O que você me faz pensar, Maria José, e de fato a intenção não é trazer uma resposta única, porque eu acho que não tem, a questão é assim, num mundo de mudanças tão rápidas, cabe a cada um de nós pensar como que a gente acompanha essas mudanças, né? Então, assim, o mundo na internet, ou o mundo está mudando rápido, mas será que eu dou conta de acompanhar esse ritmo? Né? Então, às vezes, por exemplo, eu não consigo ter todas, eu até tenho essas redes sociais, eu tenho Facebook, eu tenho Instagram, mas eu não consigo acompanhar, entende? O meu ritmo não é esse, eu não consigo acompanhar. Eu entro lá de vez em quando, olho uma coisa ou outra, entende? Posso estar junto, né? Posso, mas às vezes vai me exigir uma rapidez que de fato eu não consigo acompanhar. Então, isso é uma perda, com isso eu tenho que lidar com finitudes, certamente eu tenho que lidar com finitudes, porque às vezes eu não vou dar conta de acompanhar o ritmo das pessoas, o ritmo das coisas, entende? É uma perda, mas eu ganho de outras formas, entende? Eu perco aqui e ganho de outro lado, né? É difícil, né? Mas na verdade o tempo todo a gente está fazendo escolhas. Então, eu prefiro um mundo mais lento, com mais possibilidades de vínculo, de sentir, de afetos, de encontros, do que um mundo cada vez mais rápido. Entende? Muito bom. A palavra perda apareceu aí, né? Bauman, a Kátia falou do Bauman, Zygmunt Bauman. Bauman fala dos amores líquidos, né, da sociedade líquida. Exato, assim, é isso, é todo mundo tão fluido que a gente não consegue acompanhar. A gente consegue sentir o sabor, né? Quando você vê, já mudou, né? Isso aí, Kátia. Os amores líquidos, a gente vive isso hoje, né? Os amores líquidos. Então, Muito assim, bom. lidar com a finitude é um desafio, porque às vezes a pessoa nem se conectou, como é que ela vai lidar com a finitude de algo que ela nem se conectou o suficiente para, né, para criar um registro? Para que seja significativo, né? Nós começamos falando exatamente disso. A finitude ela vai acontecer num processo em que aquilo passou a significar, e para passar a significar tem que ter vínculo, como você mesma trouxe, né? E a necessidade dessa presença, mente, corpo e coração, né? É muito interessante. E a palavra perda, você traz também a palavra perda, mas parece que é impressão minha, acho que a gente pode terminar com essa observação ou reflexão, que essa palavra perda, ela é algo que esteja junto com finitude, ou ela está mais próxima da palavra fim? Quando a gente fala em perda, ela está mais para a finitude do que, ou mais para o fim? Para a noção que a gente trouxe aqui, que a gente desenvolveu aqui. Olha, para mim, pensando em tudo que a gente conversou, perda está mais próximo de finitude do que de fim. Porque se a gente for pensar, desde que a gente nasce, tudo, né, todo o processo
dos vínculos, né, amorosos que a gente precisa no início da vida para nos constituir, para constituir o nosso psiquismo, das identificações, de tudo que a gente recebe no início da vida, de todo o amor e cuidado que o bebê precisa receber no início da vida, né, para se constituir, para se desenvolver. A gente lida com perdas o tempo todo. Então, assim, um bebê, a gente tem um psicanalista britânico que se chama Winnicott, ele diz assim que o bebê, ele nasce e ele desenvolve uma onipotência. Ele acha que ele cria o peito, ele acha que ele precisa dessa onipotência para diminuir a sensação de fragilidade que ele tem. Então, Interessante. assim, eu estou querendo trazer assim, desde o início da vida a gente lida com perdas, entende? Então, de Sim, repente, o bebezinho já está começando a desenvolver, já está começando a sentar, e a mãe volta a trabalhar, aí ela vai ficar o dia todo fora, e ele fica procurando por ela, e ela não chega, ela só chega à noite, aí o olhinho dele brilha, mas ela está cansada, ela não consegue lidar, e dar tudo que ele gostaria de receber naquele momento. Então, assim, a educação, o nosso desenvolvimento e educação é um conjunto bem, vamos colocar assim, a gente vai lidando ao longo da vida com pequenas perdas, entende? A gente ganha amor, a gente ganha afeto, a gente, né, se conecta com os vínculos, mas a gente lida com muitas perdas. A educação envolve perdas, concorda? Você não pode fazer isso com o outro, você não sim. pode passar esse limite. Então, a gente está lidando com perdas, pequenas perdas, o tempo todo. Se você fizer isso, você chateia o outro existe, você não pode passar por cima. Então, a gente lida o tempo todo com pequenas perdas necessárias para a gente viver em sociedade. Entende o que eu estou querendo dizer? Então, eu acho que perda está mais ligada à finitude, porque as pequenas perdas, se a gente sabe aproveitar, né, as frustrações que elas nos causam, elas servem para a gente fazer mais amigos, para a gente se conectar com o outro, para a gente enxergar o outro, né? E não para a gente se ressentir, né? Pelas perdas que aparecem, entende? Sim. Aí a gente está falando de finitude mesmo. São É. momentos de término para novos começos. Isso. É cíclico mesmo, né? É Assim, cíclico. um sinal. Então, assim, a gente lida com perdas, lidar com as perdas é fundamental para os novos ciclos se abrirem, para os novos aprendizados, para os novos vínculos, né? Muito bom. Para terminar, Alane, nós estamos com a temporada de projetos de vida. Então, gostaria de perguntar a você se você tem um projeto de vida neste momento da vida. Olha, tenho, com certeza tenho. Assim, eu tenho alguns projetos. Eu tenho um projeto de cuidar melhor da minha saúde. Estou com esse projeto, né? Cuidar melhor da minha saúde. Eu tenho um projeto de vida de continuar, vamos colocar assim, criando e estando junto dos meus filhos da melhor forma que eu posso, né? Eu estou num momento da vida que eu tenho filhos pequenos, então, neste momento, um projeto de vida importante é criar, né, pessoas conscientes e preparadas para o mundo, né? Tenho um projeto de vida de viajar o mundo, conhecer o mundo, né? Acho que conheço pouco, quero conhecer muito mais. E um projeto importantíssimo nessa época digital de resgatar os vínculos, né? Os vínculos, sabe? Os vínculos cotidianos e diários, os pequenos vínculos que são os próximos e mais importantes. Muito bom! Muito Isso. obrigada, Alane, mais uma vez. Obrigada a todos vocês que participaram conosco, que coisa boa. Foi uma conversa fenomenal. Quero agradecer a todos vocês que vieram, que trouxeram seu comentário, sua pergunta, e também que participaram conosco durante todo o nosso bate-papo de hoje. Alane, muito obrigada mais uma vez. Foi um prazer imenso Rosa, pessoal, conversar com você. Imenso. Nós vamos lidar agora com a finitude do podcast. Né, Alane? Rosa, muito Aqui. obrigada, viu? Tenho te agradecer, viu? Obrigada pelo convite, tenho que agradecer a presença de todos, viu, gente? Muito obrigada. Muito bom, muito bom. Poderíamos falar muito mais, né, Ana Rosa? Muito bom. É sempre um grande prazer. Obrigada a todos vocês. Estamos recebendo aqui elogios no chat, agradecimentos, mas é isso. A gente
tenha oportunidade de circular saberes, né? E que eles sejam sempre na infinitude, não é não? Uma circulação permanente de saberes, porque a gente se constrói junto e a gente se permite essa troca tão sensacional e tão afetuosa e tão cheia de vínculos também, né, dentro das possibilidades que a gente tem das distâncias, né, que percorremos nesse tempo e espaço diferente que é esse meio que nós usamos para essas oportunidades, que é o digital, né, e que ele possa ser usado também muitas vezes para coisas boas como essa, né, da gente se encontrar e aos poucos construindo esses vínculos. Muito obrigada. Aqui, olha, tem pessoal de Manhuaçu. Ai, que legal, gente. Obrigada por isso. Muito bom. Temos gente de Manhuaçu. Quem mais que está aí? De lugares diferentes. Eu estou aqui na Bahia, Alane. Está na Bahia, delícia, na Você está em Belo Horizonte? em Belo Horizonte. Ah, muito bom. Nossa, deixa eu só falar uma coisinha para a gente fechar. Você tocou num ponto muito importante, assim. Nós estamos falando da parte líquida, vamos falar assim, né, das redes sociais, mas de fato ela tem uma função importantíssima, principalmente durante essa pandemia, né? As redes sociais permitiram uma conexão importantíssima durante esse período, né? Então, de fato, nós precisamos trazer, eu preciso trazer a parte boa também, né? As redes sociais de uma forma, vamos colocar assim, usada, né, mediada de uma forma positiva, ela traz muitos vínculos preciosos, né? Ela permite a construção de vínculos preciosos, né? Muito bom. E aí tem gente em Goiás também que me respondeu aqui no privado. Ótimo, gente, muito obrigada por isso, obrigada pela oportunidade belíssima. Alane, um beijo grande para você e que nós tenhamos outras oportunidades, né, desse vínculo permanente, né? Obrigada, gente. Bom feriado, bom descanso.